Shalom, graça e paz, estamos aqui para a nossa segunda noite do nosso evento Travessia Espiritual. Primeira noite foi extraordinário, gente. Obrigado pela participação de todos, obrigado por ter compartilhado, por ter convidado tanta gente. E eu sei que você convidou mais pessoas para essa segunda noite. Eu quero que você mande uma mensagem e diga de onde você está falando, de que lugar do Brasil ou de que lugar do mundo você está falando. Nós temos pessoas no Peru, né? Mas nós temos pessoas na Suíça, temos pessoas em Portugal. De onde você está falando, de que lugar do Brasil ou do mundo você está falando. Deixa a sua mensagem aí e diga para a gente de onde você está falando. Aproveite, convide mais gente. Curta, compartilhe, dê o seu like, porque o seu like é importantíssimo para esse projeto, para esse evento, né? Nós contamos com a sua participação, com a sua interação. Então, mande uma mensagem aí, diga aí, escreva alguma coisa aí, o que foi a noite de ontem para você. Qual foi o seu ganho na primeira noite, o que você aprendeu na primeira noite. Conte pra gente aí o que foi, quais foram os seus ganhos na primeira noite. E na primeira noite nós entrevistamos aqui a aluna da nossa escola, Andresa Paz, mas nós também deixamos uma palavra, né? Falamos da travessia espiritual, que esse é o assunto que estamos abordando, esse é o nome desse evento. Como nós falamos ontem, nós já fizemos Jornada da Intercessão 2.0 e agora nós estamos assim com uma abordagem diferente, travessia espiritual. E ontem nós falamos de que Jesus fez uma travessia para trazer libertação. Paulo foi chamado para fazer uma travessia, para ir a um lugar, né, para socorrer pessoas, né, para Macedônia, né? E várias pessoas, Moisés fez a travessia do Mar Vermelho, conduzindo o povo para a terra prometida. Então, nós temos aí esses embasamentos, né? E nós estamos falando nos nossos treinamentos, nós estamos falando sobre profundidade com Deus. Profundidade fala de travessia, você ser levado para um outro nível de fé, outro nível de vida espiritual. Deus está querendo nos conduzir às profundidades deles. Deus tem muita coisa. Jesus mesmo disse que tinha muita coisa para nos falar, para os seus discípulos, mas eles não estavam preparados. Quando o Espírito Santo viesse, eu quero dizer que o Espírito Santo já veio, você sabe que ele já veio e ele está aqui para nos conduzir a um outro nível. Sempre Deus levantou um líder para conduzir o povo de Deus a um outro nível, conduzir o povo de Deus a uma travessia espiritual. E Deus tem me levantado para conduzir você a um outro nível de fé, de visão espiritual, na intercessão, na batalha espiritual e na oração. E nós falamos ontem. Falamos também ontem sobre o tema equipado para a batalha. Enquanto você não estiver preparado, Deus estará aguardando você. Só não deixe o espírito do medo tomar o seu coração. Ficar com medo de ser equipado nesse exército, ser inserido nesse exército. Porque Deus está levantando homens e mulheres. E o Senhor não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de temor e de ousadia, de intrepidez. Então não tome posse do medo. Porque tem pessoas que dizem, eu tenho medo. Você está tomando posse do medo. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, Deus não tem uma palavra para a gente de desencorajamento. Quando ele encontrou Gideão estava com medo. Ele disse que Gideão era um valente valoroso. Então Deus está enxergando coisa em você que você não está enxergando. Acredite, Deus tem muita coisa para você. E Ele está te equipando para você vencer batalhas por você e por alguém que você ama, por pessoas que você vai ajudar nesse novo tempo que Deus está construindo para a tua vida.
Nós estamos aqui com um casal de excelência, né? Eles são bispos, e é o bispo Johnny, a bispa Cláudia. Eles estão aqui conosco nessa segunda noite, né? A primeira noite foi espetacular com a Andresa, uma aluna aplicadíssima. Aqui eu estou com 2 alunos também, olha, o nível aqui é outro, né? A Andresa é uma aluna aplicada, mas ela não era pastora, ela não é bispa, mas é uma aluna aplicadíssima, e ontem foi extraordinário. Agora aqui, por que eu estou falando aqui, fazendo uma deferência deles aqui como bispo? Porque o bispo, o pastor, já tem um nível a mais, já tem uma unção diferenciada, já tem um conhecimento diferenciado de uma pessoa que não tem a unção pastoral, que não tem a unção de bispo, né? Já é um novo nível aqui com o bispo Johnny, a bispa Cláudia, né? Exige-se de pastor e de bispo, de apóstolo, um conhecimento muito maior, né? Então, assim, é diferente da Andresa de ontem, né? A Andresa tem um conhecimento dela, mas vocês que são bispo, o conhecimento é diferenciado. E eu tive conversando com o bispo Johnny, e ele disse que ele é aluno também aplicado, eles são alunos aplicados da escola, como ele aplica cada aula e como ele reúne a equipe dele de intercessores da igreja dele e como ele trabalha isso de uma forma muito, muito tremenda, né? E estamos aqui com esse casal. Fique à vontade para se apresentar aí para o nosso público que está nos assistindo. Shalom, graça e paz. Nós nos sentimos muito honrados, apóstolo, de estarmos aqui participando. E mais honrados ainda de participar dessa escola, que para nós foi assim um mover de véu da nossa face. Que bênção. Foi algo muito tremendo, e eu sou grato a Deus porque o Senhor foi resposta de oração para nós. Amém. Lá atrás eu sempre só tinha vontade. Isso era tudo que eu tinha, era vontade. E eu orava e dizia: Senhor, envia literaturas e homens que possam me levar ao nível que eu preciso estar. E eu quero abrir aqui dizendo para você que está nos assistindo, que participe da escola de intercessão. Os intercessores do reino são mais do que uma igreja que se reúne para ouvir alguma coisa. São guerreiros que se reúnem para se equipar com as armaduras de Deus, para assim derrotar Satanás. E Deus tem nos dado esse privilégio, né? Eu confesso que eu cheguei nos treinamentos, que foi onde eu cheguei primeiro, como o povo de Israel chegaram no Sinai, se sentindo o povo de Deus, mas com mentalidade de escravo, né? Com medo do adversário. E lá Deus, na escola de intercessores do reino, Deus tem trabalhado isso, tirado a mentalidade de escravo e colocado a mentalidade de guerreiro, aprendendo a se posicionar. Amém. Isso tem sido importante. Acredito que a bispa Sheila, minha esposa, ela tem o mesmo sentimento. Eu gostaria que ela falasse alguma coisa. Graça e paz, boa noite a todos. Para mim é uma honra, apóstolo, estar aqui essa noite, ter sido convidada, né, para estar aqui participando dessa travessia espiritual. E o tema é muito interessante, porque verdadeiramente é isso que nós temos vivido, né? Desde que nós tivemos contato com o apóstolo, passamos a participar dos treinamentos, né? Que foi o nosso primeiro contato. É uma verdadeira travessia, né? Saímos de um ponto, né? Onde o nosso nível de conhecimento, havia, mas era, vamos dizer, uma forma raso, né? Tínhamos um entendimento acerca do que era oração, mas não com a profundidade que hoje nós temos. Então, realmente, tem sido essa travessia, né? Estamos caminhando, né, a um aperfeiçoamento, né, que o Senhor tem acrescentado a cada dia, a cada aula, a cada treinamento. Tem sido bênção. Amém, amém. Antes da escola, eu vou perguntar aqui para o bispo, mas aí fica à vontade. Cada um faz dá uma resposta dentro da pergunta aqui. Antes da escola de intercessores do reino, como era o posicionamento em relação à intercessão? Na verdade, antes da escola, eu sabia que a gente deveria orar, certo? E em todo o processo,
de onde eu vim, era como se as pessoas nos dessem a ideia que orar ou interceder era convencer Deus de que eu precisava. Então, assim, era esse o posicionamento. Vamos orar por uma causa. Aí depois ainda dizia, Senhor, faça a tua vontade. Então, era como se você tinha que pagar um preço para convencer Deus. Não era bem isso que declarava, mas era a ideia que ficava. Então, tudo que eu tinha era a vontade. E até fazia, mas fazia sem direção, fazia sem ter um alvo certo, sem saber o nível do meu inimigo, sem saber de que nível de batalha espiritual eu estava. E isso me trazia cansaço e frustrações. Porque, verdadeiramente, antes de eu chegar na escola, por exemplo, começar os treinamentos, eu era frustrado. Eu não tenho vergonha de dizer isso, eu era muito frustrado. Porque eu intercedia, eu orava, eu nem sabia qual era a diferença. Oração e intercessão? De oração para intercessão, eu fazia e não acontecia. E quando o senhor foi pela primeira vez no seminário de intercessão, que o senhor falou que tinha, e a gente fez aquele seminário com intenção de aprender. E a partir dali, a gente descobriu, pela sua fala, o treinamento, de lá à escola, e hoje meus olhos se abriram. Então, hoje eu sei quem é meu adversário, eu sei usar as armas que eu tenho e sei como usar cada uma em cada momento. Então, assim, na verdade, antes de chegar na escola, eu volto a dizer, eu era exatamente como o povo de Israel chegaram no Egito. Ou saíram do Egito e chegaram no Sinai. Chegaram ali no Sinai, eles viam a mão de Deus trabalhando na vida deles, mas até então eles mesmos não conseguiam fazer nada. Eles eram apenas, se sentiam o povo de Deus, mas ainda tinham uma mentalidade de escravo, ou seja, vendo o inimigo reinar sobre eles e se sentindo impotente. E essa era a minha vida ministerial mesmo, frustrada, e ela sabe do que eu estou falando. Tudo que eu tentava fazer, eu não conseguia, porque eu não tinha uma visão de intercessão, e tudo que eu produzia, a gente não conseguia, que eu projetava, a gente não conseguia romper. A gente era parado. Então, assim, verdadeiramente resumido, eu cheguei com a visão embaçada. Cheguei um homem frustrado, literalmente frustrado. Amém. E a bispa, o que fala sobre isso? A pergunta é, antes da escola de intercessão, de intercessores do reino, como era o seu posicionamento com relação à intercessão? É justamente o que o bispo já falou, né? Assim, esse discernimento da diferenciação dos tipos de oração, porque nem toda oração é uma intercessão, não é isso que nós temos aprendido, né? Mas toda intercessão é uma oração. Então, essa diferenciação de intercessão, né, de clamor, né, do que é uma adoração. Então, essa diferenciação e do tempo, né, do momento certo, né, que cada uma dessas coisas deve acontecer. Então, havia realmente essa confusão, né? Fazíamos tudo junto, né, de uma vez só. Então, não havia, assim, realmente essa eficácia, não se alcançava a eficácia, né, que deveria haver na intercessão. Então, realmente, esse entendimento, né, acerca do que é verdadeiramente ser um intercessor, realmente foi que tem sido. Então, esse entendimento ajudou muito vocês? Sim. Com certeza. Sim. Amém. Muito. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ouvindo de vocês, é muito bom. Né? O que a Escola Intercessores do Reino despertou em vocês? Vamos começar aqui com a bispa, aí depois o bispo responde. Eu acredito que, como o apóstolo, peço para você repetir a pergunta. Me perdi. O que a Escola Intercessores do Reino despertou em você? Na verdade, justamente de exercer esse papel, né, do que ser, como diz a escola de intercessão, de ser um intercessor, de se colocar na brecha, né, de, apesar de ser uma pastora, né, e após bispa, né, mas de ter esse discernimento da profundidade do que isso envolve, do comprometimento que envolve ser um intercessor. Porque ser intercessor não basta apenas eu me levantar para fazer uma oração, eu me colocar.
eu sentir a dor, né? É eu realmente me importar com a mais profunda necessidade dessas pessoas, né? Do ser humano. Então, esse para mim foi um divisor para mim de águas, entendeu? Porque assim, o que acontece? Vocês são líderes de uma igreja. E os principais intercessores da igreja são vocês. Tem muitos pastores que botam a carga da intercessão No ministério. na equipe de intercessores e eles não intercedem. Mas eles só estão compartilhando o manto deles. Os principais intercessores são os próprios pastores, Sim. presidente do ministério. Né? E aí eu não posso deixar na mão da equipe de intercessão sem eu também interceder. Né? Porque quem carrega nos ombros o ministério são vocês. Né? E aí vocês compartilham, vocês têm uma equipe de intercessão, que vocês compartilham da unção de intercessão que tem sobre vocês com uma equipe. E hoje vocês estão ensinando eles. Né? Como o bispo falou, chegou lá sem conhecimento nenhum nessa área, hoje já tem um conhecimento e já está compartilhando, ensinando a equipe. Não dependendo só dos treinamentos ou só da escola, já estão também compartilhando o aprendizado. Não é isso, bispo? Verdade. E o que a escola do reino despertou em ti? Primeiro, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de orar, sempre eu orava pela madrugada, só que eu não sabia ensinar para a igreja. Eu até levava eles comigo. Eu sempre fui das madrugadas, de orar, ir para os montes, só que eu não sabia ensinar. Eu pregava, apenas pregava, eu não tinha um direcionamento. Então, a escola de intercessão, ela despertou em mim esse espírito de treinar a igreja, né? Na verdade, o Senhor me inspirou muito de treinar e preparar a igreja e ensinar, me inspirou a me posicionar, conhecer qual é a minha posição, saber o momento certo de agir e de me posicionar. Despertou em mim o conhecimento de saber que o lugar secreto é o lugar do adorador. É o lugar, a brecha é o lugar do intercessor. E que eu não posso estar na brecha, o que eu vou levar para a brecha é aquilo que eu recebi aqui. E isso despertou, através de mim, na igreja, um interesse muito grande pela intercessão. E graças a Deus, hoje nós conseguimos montar uma equipe e aquela fome que despertou em mim também foi transferida para a igreja através do ensinamento. É tanto que eu tenho 2 domingos, segundo domingo e quarto domingo pela manhã, eu dou treinamento. Geralmente, esse treinamento é as mensagens que é dada no treinamento ou na escola. Eu pego, anoto, e a escola é muito importante, porque você paga um valor simbólico, né? E você pode assistir todo dia. Durante um ano, né? Durante um ano, notando. E você aprende, você assiste várias vezes, e cada vez que você assiste, você quer assistir mais, porque cada vez Deus fala e te desperta outra coisa. Então, assim, uma das coisas que despertou em mim foi esse desejo de treinar uma igreja para avançar. Que seria o papel de todo pastor treinar a sua igreja, né? Isso. Na intercessão. Exatamente. Se eu quero que a minha igreja ore, então eu tenho que ensinar ela a orar. Só que a maioria não sabe como eu. Eu até levava a igreja. Algumas pessoas, a maioria eu levava. Ia para o monte de meia-noite até 2 horas, geralmente. Pelo menos 3 vezes na semana. Mas isso é que eu não sabia ensinar. Chega lá, cantava um louvor, aí cada um ia orar para um lado, para o outro, cada um com seus objetivos, pessoal, e findava que a gente passava anos e nada acontecia. Ou acontecia uma coisa e outra, mas a gente não tinha uma vitória esmagadora porque a gente orava errado, né? Então hoje o grande problema é que a maioria das pessoas, dos pastores, não entende nada sobre oração. E eu digo que não entende porque eu ando por aí, eu sei, e eu andava e eu tinha vontade. Apesar de praticar, eu não sabia como praticar. E hoje, graças a Deus, pelos treinamentos que nós temos mensais,
E pela escola de intercessão, hoje, eu sei me posicionar. E todos aqueles ensinamentos eu procuro levar para a igreja. E hoje a nossa igreja ela tem outro nível. A gente conseguiu conquistar. Então a escola consegue levar o aluno a se posicionar na intercessão. Se posicionar e ganhar outro nível. Hoje eu percebo que a partir daí, até financeiramente, a igreja tomou uma outra proporção, tomou outra dimensão. Financeiramente, as pessoas que ali estavam, espiritualmente, eu percebo que a batalha começou a surtir efeito, porque a gente começou a saber como dar o Então golpe. existe uma diferença de quando vocês iam para os montes, oravam e tudo, e hoje com o conhecimento está tendo uma diferença. Com certeza. E tem um acréscimo no amadurecimento mesmo, no processo de amadurecimento espiritual, né? Amém. A palavra, ela liberta, né? Então, ela traz essa nova visão. E uma coisa que é assim, que é maravilhoso e que o Senhor tem nos dado essa graça, é de justamente podermos não somente dizer, vão e façam, mas nós estamos juntos, né? Nós estamos juntos com Ele, caminhando com eles, e isso é muito importante. Amém. Só complementando aqui Sim. a diferença de ir para o monte, por exemplo. Eu ia para o monte e lá, às vezes eu tirava 21 dias, de meia-noite a 2 da manhã ou até mais. E toda noite, toda semana era 3 dias na semana, mesmo se eu não tivesse de propósito. Chegou um dia que eu orei tanto que eu não vi nada acontecer, que eu me frustrei. E eu disse para ela que eu não iria mais. Eu peguei uma frustração que eu não queria nem pregar mais. E eu achava que o problema que era Deus, porque era aquele negócio, parecia que as pessoas me falavam que eu tinha que orar para convencer Deus. Eu tinha que pagar o preço como se Deus olhasse, não, você está orando pouco ainda, vai mais, vai chorar mais. E isso me fez eu cair numa frustração tão grande que eu nem queria orar. Mas eu disse, eu vou parar, porque Deus não está me ouvindo. E aí quando eu chego lá na escola de intercessão, eu descubro que o obstáculo não é Deus. O obstáculo é eu ou é o inimigo. E aí, se for o inimigo, eu tenho que buscar em Deus a direção e a unção. E se busca no lugar secreto para remover o obstáculo, que é o inimigo. Se for eu tenho que corrigir. Então, assim, e isso foi um divisor de água. Eu lhe falo em todas as áreas. Foi, assim, algo poderoso. Por isso que eu sempre quero dizer a você que está nos assistindo. A intercessão muda uma igreja, muda uma família, muda qualquer coisa em que você colocar como alvo de intercessão. Mas tem que ter alguém que possa destruir. Tem que ter o conhecimento, né, bispo? Tem que ter o conhecimento. Porque Jesus não só ensinou a orar, mas ele ensinou como orar, né? Às vezes a gente só ficou com a parte que ele ensinou a orar, né? Mas a gente não pega a parte que ele ensinou como orar, né? Porque Jesus ensinou orar, como orar e aonde orar. Aí ele apontou 2 lugares, o lugar secreto e a brecha, né? Quando eu comecei a ensinar isso, as pessoas diziam assim, eu vi um apóstolo dizer assim, eu nem sabia que tinha uma diferença entre a brecha e o lugar secreto. Então foi assim, começou a haver um divisor na vida de muita gente, como aconteceu na vida de vocês, né? Eu tenho mais uma pergunta para fazer para vocês. Quais os ganhos que vocês obtiveram após o conteúdo e o aprendizado na escola de intercessores? Eu acho que principalmente o aprendizado, o conhecimento, né? Porque a escola, na verdade, ela treina, né, um exército, né? E nós temos sido armados, né? São armas que o Senhor tem entregue nas nossas mãos para que nós venhamos estar aplicando no meio de uma guerra, porque é o que nós vivemos, né? Vivemos essa guerra, a guerra espiritual, a batalha espiritual, ela é real, né? E um soldado desarmado, ele é algo fácil, né? Então, eu acho que a escola de intercessão, ela tem trazido isso, esse armamento, essa capacitação. Porque, na realidade, a igreja vive uma guerra espiritual. E muitas vezes ela não se dá conta, até mesmo pela liderança, né? Que a oração é uma arma de guerra espiritual.
né? E muitas vezes a gente tem uma arma que a gente não sabe usar, né? O próprio apóstolo Paulo disse que as armas da nossa guerra não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Às vezes a gente tem uma arma, mas não sabe usar, né? E a escola de intercessores está assim, mostrando como usar essa arma. Porque assim, tem pessoas, bispos, que dizem que uma igreja não precisa de uma equipe de intercessores, porque todo mundo é intercessor. Eu digo para eles que o exército também, a polícia não precisa de atiradores de elite, porque todo mundo tem armas. Sim. Né? Então, os intercessores dentro de uma igreja são os atiradores de elite, mas ninguém se torna atirador de elite sem treinar. Ninguém se torna atirador de elite sem conhecimento, né? Você vê que o atirador de elite, que ele está parado, tem até a pessoa dizendo a velocidade do vento, tudo está ali orientando ele, né? E a escola, o conteúdo da escola tem dado essa base, tem ensinado a usar as armas, porque, como eu falei, nós estamos dentro de uma batalha espiritual. O inimigo tem avançado. Eu até digo que o inimigo tem feito trincheiras dentro da igreja, né? Muitos crentes doentes, muitos pastores doentes, né? Muita gente debaixo de ataque, muitas famílias debaixo de ataque. A igreja parece que não sabe se defender. A igreja parece que não sabe se defender, né? Mas porque a maioria, como você disse, bispo, a maioria não sabe, muitas vezes sabe orar na hora errada. Deus me disse isso. Quando eu fiz uma pergunta para ele, por que eu não tinha resposta das minhas orações? Ele disse que eu orava errado. Então, a gente está usando as armas de forma errada, não é isso? Verdade. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu me frustrei porque eu orava errado. Então, assim, o que eu mais ganhei, o crescimento espiritual. Então, é incomparável o crescimento espiritual. A outra coisa é a intimidade. O antes e o depois, O né? antes e o depois. Se eu for medir a partir que nós entramos ali, 2019, eu acho que ali, antes da pandemia, a gente começou, né? 2019. Então, assim, o meu crescimento, eu cresci mais, apóstolo. E eu digo isso lá na igreja. Eu cresci mais nesses 2 anos, nesses 3 anos, quase 4 anos que a gente está entrando, mais do que nos 22 anos passados. Meu Deus, isso é forte. Nesses últimos 2 anos e poucos aí, quase 3 anos, foi da onde nós começamos, eu cresci mais do que 22 anos. Certo? Então, assim, na intimidade, na autoridade, né? Na questão da identidade, de saber quem eu sou, e na comunhão. Hoje, eu passo diariamente, de segunda a sexta, eu passo em casa geralmente 3 horas na presença de Deus, e passa como se fosse 1 hora. Fosse 10 minutos aí. Antes parece que demorava mais. Antes 1 hora parecia que era um dia. Né? Tem vezes que quando eu vejo os meninos estão batendo no portão, estão chegando do colégio, 1h30, quase 2 horas, e eu, nossa, já chegou, os meninos já chegaram do colégio, eu vou olhar, já são 1h30, 1h40. Então, assim, eu ganhei muito em vida espiritual. E com isso, consolidação no ministério. Um ministério mais consolidado. Aquilo que, a dificuldade que antes me trazia preocupação, hoje não traz, porque a intercessão, ela arrebenta com isso. Então, assim, o aprendizado que eu tenho tido esses últimos 3 anos é incomparável. Não tenho vergonha. E olha que eu sempre, apóstolo, eu fui uma pessoa estudiosa. Sim. Eu sempre estudei muito a Bíblia, sempre li algum livro, mas hoje a intercessão, ela abriu minha visão. E ela hoje me mostrou hoje eu sei qual é o meu nível, eu sei qual é o nível do inimigo, e dependendo da situação, eu já sei quem é o principado que está lá. Né? E tudo isso eu aprendi na escola Intercessores do Reino. Tudo isso eu aprendi lá. E, inclusive,
nós temos a nossa reunião de intercessão profética, que é primeiro e quarto domingo. E na tua igreja? Na minha igreja, pela manhã, e isso surgiu daí. É onde eu dou todos os treinamentos. Amém. Que E bênção, hoje a que bênção. igreja toda sabe o que é batalha espiritual. Hoje eu sei me mover na batalha espiritual. Hoje eu sei qual é a minha posição. Antes eu não sabia. Então é um ganho incomparável. Quero dizer a você que aí está, você pastor, você apóstolo, você bispo, você que é líder. Não perca tempo, venha. Você que tem vivido tempos frustrados, tem orado e nada tem acontecido, a escola de intercessão vai te capacitar e vai fazer você se sentir verdadeiramente um guerreiro. Vai você se sentir um Hulk na frente do inimigo. Porque muitas vezes nós se sentimos frustrados porque oramos errado. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu me deparei uma vez e ouvi alguém dizer: se desarme, deixe tudo que você aprendeu até aqui. Se desarme e procure aprender coisas novas. Porque a gente às vezes a gente não quer deixar o que tem, o que aprendeu, e aí ainda não aprendendo mais. E quando eu decidi colocar no chão tudo que eu tinha aprendido e me desarmar para ir na direção da escola de intercessão, então eu aprendi coisas que eu não aprendi em 22 anos. E que nos últimos 3 anos eu obtive vitórias, mas vitórias. Só para você ter uma ideia, antes de eu entrar, eu devia só para o Banco do Amazonas, eu acho que é isso, aquele banco... O BASA. O BASA, eu devia 233 mil. Meu Deus. E cada vez eu me aprofundava mais. E aí eu ouvi o Senhor trazer uma palavra. E eu fui buscar em oração. E comecei a orar, repreendendo, em vez de eu pedia para Deus fazer. Eu comecei a repreender esse pedido de endividamento. No meio da pandemia, alguém me ligou e disse assim: rapaz, ligaram te cobrando aqui, lá do banco, acho que ligaram errado. Você vai lá tentar resolver. Eu disse: rapaz, não tenho condição. Ele disse: vai lá que eu pago para ti. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, negociei por 5 mil. Liguei para ele, ele botou o dinheiro e eu paguei. Devia mais uns... Dentro da pandemia. Dentro da pandemia. Mais uns 150 no Bradesco. E Deus moveu outra pessoa. E assim, essa pessoa que ligou para mim é alguém que é assim, ó. E Deus abriu a mão. O poder da intercessão. O poder da intercessão. Eu já vinha orando, ó. Sem resultado. Eu passava ano novo, dia de ano novo lá, todo mundo na festa, eu lá orando. E nada acontecia. Mas quando eu ouvi o direcionamento, que eu comecei a orar, graças a Deus, só devo amor para as pessoas. Deus zerou, a minha vida financeira cresceu. E assim foi em todas as áreas. Então, assim, tudo isso eu ganhei. Então, a escola de intercessão trouxe vida nova para mim. Essa é a verdade. Trouxe algo muito poderoso. Os meus filhos, eu tenho orado pelos meus filhos e hoje eu vejo meu filho tocando na igreja assim. Eu fico feliz porque tudo isso é a partir da intercessão. Então, a escola de intercessão trouxe algo muito poderoso para mim, para a minha família e para a igreja. Se nós formos colher testemunho lá dentro da igreja do que Deus fez na vida das pessoas a partir delas participar dos treinamentos da escola, é grande. Amém. Muito poderoso. Amém. Que tremendo, gente. Olha só, extraordinário aqui. Se você não está impactado com esses testemunhos aqui, eu não sei o que mais vai lhe impactar. Né? Aqui está comigo os bispos, né? E ontem nós estivemos aqui com a Andresa, hoje estamos aqui com eles e o testemunho deles é muito forte. Né? Graças a Deus pela vida deles, né? São alunos da nossa escola e eu vou pedir agora que eles deem as considerações finais com essa palavra, com essa entrevista que estamos tendo aqui, com essa
troca de experiências aqui. Eu quero finalizar dizendo a você que nos assiste pelas redes sociais que venha fazer parte da Escola de Intercessores do Reino. Você que mora em Manaus, visite o lugar de treinamento para você ver as maravilhas de Deus. Você que está fora do estado, que não pode vir, se inscreva na Escola de Intercessão, porque eu sou testemunha viva daquilo que Deus tem feito na minha vida, no meu ministério, na vida da igreja. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e que você vai glorificar muito a Deus, porque essa escola tem sido um divisor de água na minha vida e na vida de muitas pessoas lá da igreja, inclusive a nossa equipe de intercessão ama estar ali nos treinamentos. E hoje, aquela igreja que vivia acuada é uma igreja que sai para a guerra e para a vitória. Então, venha fazer parte, em o nome de Jesus. Amém. Que bênção aqui a consideração. Eu vou pedir que a bispa também dê uma consideração aí final sobre o que foi a escola de intercessores para ela. Amém. Como já foi dito, né, para mim foi de grande valia, tem sido de grande valia, de crescimento, de maturidade, de amadurecimento verdadeiramente. Né, o crescimento espiritual que tem nos sido acrescentado tem sido maravilhoso. E eu quero convidar você que ainda não faz parte, né, desse exército, porque a escola de intercessores ela é isso, ela é uma escola formadora de um exército, de treinamento de um grande exército, que você venha fazer parte, né, e vou usar a palavra que foi dita aqui, se desarme, né, coloque os conceitos que você tem até hoje acerca de intercessão e venha e se deixe ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus por intermédio da vida do apóstolo Wallace, né, que tem sido esse canal, esse homem que Deus tem levantado verdadeiramente para trazer uma nova visão, um novo entendimento acerca do que verdadeiramente é ser um intercessor. Amém. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui trocando experiência com os bispos que estão conosco aqui nessa segunda noite. E eles contaram muitos testemunhos aqui impactantes sobre a Escola Intercessores do Reino, os treinamentos, todo esse trabalho que estamos fazendo. E hoje nós estamos aqui dentro de um evento chamado Travessia Espiritual, né? Conduzindo pessoas. Foi o que aconteceu com os bispos aqui, que ele disse que chegou aqui frustrado nos treinamentos de intercessores. Depois ele descobriu que tinha uma escola de intercessores, ele foi mergulhando, ele se desarmou para poder se armar de coisas novas e o Espírito Santo entregou muita coisa poderosa para a vida dele, que mudou a vida dele pessoal, familiar, ministerial e até mesmo financeira. Que coisa extraordinária. Eu quero falar com você ainda sobre um tema chamado profundidade na intercessão. É assim que começa. A gente começa pelo lado raso. E no último treinamento eu ministrei sobre profundidades de Deus, que o anjo mandou medir 1000 côvados e cobria só os pés, depois mais 1000 côvados cobriu o joelho, mais 1000 côvados cobriu a cintura e mais 1000 côvados cobria os lombos e já se tornava um rio. Essa é as profundidades da intercessão, né? A intercessão vai de uma oração, de uma intercessão muito básica a algo mais profundo, né? Porque às vezes uma pessoa pede para você orar por ela, você ora, né? Você ora por aquela pessoa, porque a partir do momento que você está orando por uma pessoa, já não é mais apenas uma oração comum, já é uma intercessão. Mas a intercessão ela tem as suas profundidades, né? Assim como Jesus disse, pedir, buscar e bater, e ele estava falando de profundidade, né? A intercessão ela chega no nível de bater, e quem bate já está muito próximo. A intercessão com profundidade é você se identificar com a causa da pessoa. Muitas vezes você vai sentir a dor que a pessoa está sentindo, você vai chorar o choro da pessoa, você vai tomar a causa dela. É diferente de uma simples oração. É a profundidade. Dentro da profundidade da intercessão, nós temos aí a identificação,
a agonia e a autoridade. Essas três coisas que fazem muito sentido dentro da profundidade da intercessão. Porque às vezes a pessoa intercede, ela faz só uma oração muito básica, né? É uma intercessão, é um nível de intercessão. Mas a intercessão na sua profundidade, ela toma a causa e muitas vezes até o lugar da pessoa e ela começa a sentir a agonia que a pessoa está sentindo, ela se identifica. Eu lembro que eu pedi para uma pessoa na pandemia orar, uma enfermeira, uma pessoa que trabalhava no hospital, para orar por um rapaz que estava entre a vida e a morte. E quando ela colocou a mão sobre a pessoa, ela disse que ela começou a chorar e sentiu uma agonia. E ela, sem muita experiência, ela saiu dali e foi chorar no outro canto. E ela me ligou falando que ela disse, você começou a se identificar com a dor que a pessoa estava sentindo naquela hora. Você não deveria ter parado. Essa pessoa faleceu. E claro que eu não disse que a pessoa que estava orando era culpada disso, mas é porque ela não tinha o entendimento. Quando a gente tem o entendimento, se ela fosse mais profundamente, com certeza ela tinha salvado essa pessoa. Por que muitas vezes milagres e algumas coisas não acontecem? Porque a gente não se identifica. Quando a gente se identifica com a causa da pessoa, com a dor da pessoa, a gente toma. A gente vai mais a fundo, né? Você vai mais profundamente na oração. Às vezes a pessoa pede, não, estou orando por você, mas não tem uma identificação. A pessoa não sente muitas vezes o que a pessoa está sentindo quando ela entra numa profundidade, né? Vem salvação, vem milagre, vem cura, vem sinais, vem prodígio, vem maravilha. Quando você se identifica, quando a gente se identifica, a gente resgata até cidades inteiras por causa da intercessão. Porque o futuro de uma cidade está nas mãos dos intercessores. Até mesmo o futuro da salvação de muita gente. Porque quando Deus veio para destruir Sodoma e Gomorra, ele buscou um intercessor. Abraão se identificou com a dor daquela cidade, mas Abraão conseguiu resgatar quem ele queria resgatar. Ele não conhecia as pessoas daquela cidade, por isso que ele começou em 50 e parou em 10, porque ele calculou que a família de Ló, que era o seu sobrinho, tinha pelo menos uns 10 ali. E quando ele parou, interessante que quando ele parou em 10, Deus também parou. Nós, na intercessão, onde nós pararmos, Deus para. Enquanto você estiver lutando pela pessoa, Deus está também lutando com você. Porque nós não fomos chamados para trabalhar para Deus. Nós fomos chamados para trabalhar com Deus. Quem ora e quem intercede trabalha juntamente com Deus num processo de cura, de libertação, de milagre, de salvação e de libertação. Trabalha com Deus para que tudo isso aconteça. Venha para a nossa escola, venha para os nossos treinamentos, porque você vai mergulhar profundamente e com certeza você vai libertar muita gente, você vai salvar muita gente, você vai trazer os céus para a vida de muita gente. Foi o que Jesus disse, quando ele disse que nós devemos orar, dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, trazendo o reino de Deus para a terra. Que Deus te abençoe nessa noite. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero dizer que amanhã, o último dia, você não pode ficar de fora. Amanhã vai ter muita surpresa de Deus para a sua vida, vai ter muita coisa boa e você. Amanhã tem uma palavra muito tremenda. Nessas 2 primeiras noites nós trabalhamos uma palavra, mas nós trabalhamos aqui uma troca de experiência. Na primeira noite com uma aluna, na segunda noite com 2 alunos aqui que são bispos. E amanhã vai ter uma palavra do trono para você, vai ser assim, um fechamento com chave de ouro, com certeza Deus vai fechar essa travessia espiritual. Nós vamos nos ver lá do outro lado dessa travessia. Vai ser extraordinário. Você não pode ficar de fora. Convide todo mundo e venha conosco. Deus abençoe e nos veremos amanhã na última noite. Shalom, shalom.